E olha só, mudando aqui de tema, pessoal, eu quero falar da série Adolescência, que está sendo um sucesso estrondoso aí no Netflix. Provavelmente você que é um consumidor aí das plataformas de streaming se deparou nas últimas semanas e nos trouxe luz, né, no assunto ou alguns assuntos associados que realmente passam ali desapercebidos no nosso dia a dia pelos adultos, né, como termos, gírias, um tipo de bullying virtual que pouco se falava dentro de casa. Mas olha, afinal, essa série realmente faz com que os pais vão assistir, pensem mais sobre a vida pessoal dos filhos? E como é que a gente pode ter uma conversa franca, olho no olho, papo reto sobre temas difíceis com os adolescentes no nosso convívio, para evitar qualquer problema que possa estar sendo ali gestado no escuro, na privacidade e na intimidade dos adolescentes. Eu quero ouvir aqui todo mundo da bancada que assistiu a série Adolescência. Mano Ferreira, você assistiu? Assisti, a série é muito interessante e aborda diversas questões, entre elas uma espécie de crise da masculinidade, porque nós temos uma adolescente em formação que não consegue lidar com a rejeição, com o fato de não se sentir desejado. E, a partir disso, sem conseguir também tratar disso com os próprios pais, com a própria família, sem conseguir procurar ajuda, ele tem a pior forma de extravasar a situação, que é virando um criminoso de uma forma absolutamente inaceitável, virando um psicopata na prática. É uma série... Pode falar, Maria. É uma série formidável, uma minissérie, né? Quatro episódios, todos feitos em segmentos contínuos, ou seja, não há cortes. É uma série que isso que eu acho incrível. A atuação do protagonista, que é o ator mirim, ele é o primeiro papel dele fazendo um personagem como esse, e ele dá um show de interpretação. E o Mano, de fato, tocou num assunto muito importante, que é a questão também do cyberbullying. O que me chama a atenção na série são os 2 primeiros episódios, as instituições no Reino Unido. Como é que essa instituição de justiça lá no Reino Unido, a investigação, como é que eles abordam um potencial criminoso, e as escolas. Como que as escolas não conseguem entender o que está acontecendo com os seus estudantes. A gente vê uma professora em um determinado momento que não entende o que é o termo incel. Não entende o que são termos cruciais para você conseguir educar essa geração. Então, isso me chamou bastante a atenção e tem muito pouca gente falando sobre isso. Agora, muita gente pode estar se perguntando o que é incel. O que é incel? Então, incel, meu povo. O que é um incel? O incel são os celibatos involuntários. Mas, boa, mandou bem, já trouxe aqui a definição, mas vamos aprofundar um pouquinho, ninguém melhor. Porque nesse admirável mundo novo das redes sociais, das pressões sociais, claro que a adolescência sempre foi um período de transição difícil desde que o mundo é mundo, mas ninguém melhor do que ouvir de um dos caras que estão envolvidos nesse processo todo e se adaptando a essas 1001 perguntas que ficam no ar e se adaptando conforme aparece. O que tem de pai, de pedagogo, de terapeuta, de neurocomunicadores aí tateando, tentando entender a melhor forma de lidar com os adolescentes no século XXI, não está escrito. E ninguém melhor que o nosso neurocomunicador deste Brasil, William Borghetti, professor William Borghetti, está aqui com a gente. Fala, irmão, beleza? Muito bem, beleza. Bom, tema sério aqui, tá dando o que falar. Assistiu a série? Com certeza. E aí? Foi lição de casa, Te representou? Bastante. E uma coisa que é importante da gente falar aqui, né? Olha o hype que tá isso. Cara, foi dia 13 de março o lançamento da série. Tá até agora no top 1 das séries. É mais vista da história da Netflix. E um hype de... Que isso? De mídia, Jura? de tudo. Impressionante. E que fique claro que a gente já vem abordando esses temas aqui há meses. Antes do hype. Eu tenho a informação que a gente pautou eles, na verdade. Eu acho que a Netflix viu o programa, viu o Morning Show e se baseou nessa série. Porque a gente já vem trazendo isso. E é interessante a sua fala de o professor que não sabe o que é o incel, porque também dá um alerta pra gente o que a pedagogia está formando um professor. Porque fica a história da pedagogia e não sei o quê, e aquilo, e aí o professor... Aí o problema real que o professor tem de indisciplina, de falta de atenção, de violência, como que ele está sendo tratado, Exatamente. Né? Então, se ele não tem ferramentas para tratar isso, realmente o problema tende a se estender. Isso mesmo, eu fiquei em choque com o 2º capítulo da escola, porque é o que você falou. Os professores, eles não têm controle nenhum sobre aqueles adolescentes. E você vê, inclusive, o caos que é a instituição educacional que eles representam ali naquele episódio. Mas será que aqui é diferente também? Não, eu não tô falando... Eu tô falando daquele exemplo, né? E, obviamente que aqui pode ser parecido. Não frequento as instituições educacionais para entender, mas o que eu vi, eu falei...
tá perdido, porque a futura geração quem é encarregado de educar essa futura geração não consegue controlar esses jovens, não consegue conversar com eles no mesmo lugar. Mas tem um ponto muito importante que eu acho, que é assim, quem investiga, sem querer dar muito spoiler sobre a série, mas quem investiga também não conhece o próprio filho. A série traz isso. É esse? Então, assim, eu acho que o ponto crucial é esse. Eu tô investigando um caso, mas eu, que tenho um filho adolescente também, que inclusive estuda na escola, não conhece também, não tenho conhecimento do filho. E muitas vezes isso acontece, né, professor? Com certeza. Inclusive, eu vejo que o investigador, ele exemplifica o pai e a mãe real. Sim. Que quando começa a conversar, que inclusive o filho dele explica lá os emojis, explica toda a questão do... pai, o incel, ele explica inclusive... porque tava com vergonha do pai. Com vergonha do pai, do tipo, mano, você vai... exatamente, você vai pagar mico. Então demonstra que a internet, ela potencializou absurdamente essa questão do incel e da violência, ela multiplica. E assim... Aquele menino que hoje é chamado incel, esse nome novo, né, que é o celibatário involuntário, ou seja, ele não consegue ter relações e... Involuntary celibate. Exato. Esse personagem sempre existiu. A gente chamava antigamente o virgão. É o virgão aí, pô. Agora, o que acontece? Peteleco nele. Hoje eles conseguem se unir em grupos na internet e aí potencializar a violência. E lembrando, nesses grupos tem muito adulto orientando esses adolescentes, né? Então, realmente, é um termo para se tomar cuidado. Uma camada que eu acho interessante é que, na própria série, a investigação muda de rumo, porque a interpretação sobre a interação online do agressor e da vítima era completamente oposta, né? Os investigadores na primeira camada achavam que eles eram amigos, ou que talvez até namorados, que tivessem uma relação, e na verdade havia ali uma comunicação cifrada que expunha o oposto, que expunha uma grande rivalidade e uma grande animosidade entre as partes. Então, eu acho interessante isso, porque levanta a importância de prestar atenção e se aprofundar para além da primeira camada. Porque numa supervisão paterna, muitas vezes você olha, aqui está interagindo com os amiguinhos e tal. Mandando coraçãozinho, né? Mandando emoji. Como é que você interpreta mandando isso? Mandando um feijão, aí você fala, né? Mandando um 100. Aí você fala, tudo bem. Porque, aliás, desde que o mundo é mundo, o Antigo Egito se comunica por código. É verdade, né? O Piro tá aí para provar isso. Então, eles vão lá, lançam um feijãozinho, uma bombinha, um 100. Eu quero dar um outro enfoque aqui para a gente entender. Essa questão, professor William Borghetti, dos pais, quais são os meios que restam a eles, ainda mais com rede social, enfim, virou o novo normal há muito tempo já, vem se aprofundando. E o adolescente lá nessa posição difícil, né? Porque na mesma medida que ele ainda é contaminado ali por uma ingenuidade infantil, por outro lado ele já está aqui com os hormônios em ebulição, criando aquela rebeldia contra a vida adulta e, enfim, e aí vira essa poção explosiva para tomar decisões aí que ele possa se arrepender. E expressar isso nas redes sociais. Você tem algum caso concreto aqui, alguma medida, ou pelo menos de sugestão, que já foi implementado em outro lugar do planeta e que talvez poderia ajudar os pais brasileiros aqui a tentarem evitar na raiz um problema como esse? Eu lembro do Thomas Crook, que atirou no presidente Trump ali em junho do ano passado durante a eleição. Os pais dele não faziam ideia que ele estava nessa toada e cometeu o que talvez seja das maiores atrocidades imagináveis para qualquer ser humano. E aí, William? Eu acredito que, primeiro, é não menosprezar a inteligência de um adolescente, porque a gente fica naquele meio termo entre eu não posso parecer bobinho, do tipo, se a gente chegar e falar assim, eu não sei o que é incel, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é aquilo, que é mais ou menos o que o menino faz lá, o filho do investigador, quando o adolescente olha pro professor, pro pai, pra mãe e vê ele não sabe muito o que tá falando, então o bobinho ele não vai confiar. E também aquele que vai pro outro extremo, né? Aquele que fala assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal, também corta a conexão. A pergunta que eu mais recebi nesse último mês, vamos dizer assim, Marinho, foi: eu devo assistir com os meus filhos a série? Será que a série não é muito pesada? Será que tem informação? E eu sempre falo,
minha senhora, você acha que o seu filho de 14 anos, ele não sabe o que está acontecendo? E de 14 anos ele minimamente já tem noção do que é certo e errado. Exato. Com certeza. Inclusive, o controle disso feito pela Netflix e feito pela legislação do país diz que o filme é para 12 anos e que pode assistir, que está legalmente liberado para fazer isso. Então, eu vejo que a ideia de esconder a realidade, ela só vai piorar. Então tem que sentar, tem que falar assim, você está entendendo o que está acontecendo ali? E é grave, tem que entender mesmo. É gravíssimo. É Sabe uma coisa que eu fiquei na dúvida também? Como que os pais podem perceber em relação a emojis? Porque a gente comentou aqui que muitas vezes os comentários são lançados lá na foto da pessoa, o pai olha e fala assim, alguma trend, alguma coisa que está rolando ali com o meu filho, mas quais são os sinais que a gente pode perceber aqui no Brasil? Eu acredito que igual... Um emoji, não sei, algum código que é usado assim entre a adolescência, você que está nesse universo. Igual qualquer outra coisa que a gente não saiba, hoje você tem uma oportunidade de pesquisar com muita facilidade, né? Então, vamos imaginar, você entra lá numa inteligência artificial, pega os emojis que estão lá no comentário e pergunta, eu vi esses emojis na página do meu filho, o que pode significar? Então, o conhecimento, o acompanhamento, esse tipo de trabalho que a gente faz aqui, do tipo, presta atenção, escuta, ouve, porque, de fato, os grupos extremistas, quando a gente está falando de um homicídio, isso não é uma coisa banalizada, normal, que tem todo dia, mas essa pirâmide onde está o homicídio aqui, tem agressões, tem bullying, inclusive o menino, ele sofre bullying, ele não sabe como dizer. A série mostra muito, por exemplo, o pai dentro de casa menospreza absolutamente a esposa e a filha. Então ele menospreza, tanto que tem uma cena muito incrível, que na hora que eles estão voltando lá da loja que ele joga tinta no carro, o menino acha que está falando só com o pai. E quando a mãe fala, oi filho, eu tô te ouvindo, ele muda, tal, ele fala assim do tipo, a minha mãe tá ouvindo, né? Então, de fato, é ter conhecimento, é se aprofundar, é pesquisar, é conversar, é acompanhar, seguir páginas de muita gente incrível que fala sobre isso, que conhecimento vai salvar esse relacionamento. Convenceu, Manão? Não, e tem uma questão muito interessante que eu queria ouvir o William, porque o pai do agressor, ele tem uma crise sobre a própria forma de conduzir a paternidade. Tem uma reflexão que ele faz sobre como ele recebeu a transmissão da paternidade do pai dele, no caso o avô do agressor, para ele, que era muito baseada na violência. E aí ele disse, eu tentei ser um pai como eu gostaria de ter tido. Então, ele filtrou, evitou a violência e, na prática, não conseguiu colocar limite no próprio filho. E a gente entende pela dinâmica da série que o filho, na verdade, acabava manipulando a imagem que o pai tinha dele mesmo, né? Então, como lidar com isso? Com essa geração, eu diria que a gente vive uma transição de modelo de família, né? Onde a gente não aceita mais certas formas de agressão que antes eram vistas com muita naturalidade como estratégias educacionais, mas muitas vezes a gente vai para o extremo oposto e não consegue botar limite, né? Exatamente, que é a tal a ideia lá da vara, né? Que quando você puxa ela para um lado, inclusive é um conceito do Lenin, comunista. De quê? Comunista? Lenin? Do tipo, você vai puxar a vara para um lado, quando você solta, a tendência dela é ir para o outro extremo oposto. Boa. Então, por exemplo, eu trabalho com um método que eu desenvolvi que chama ALE, Amor, Limite, Estímulo. Se você a perninha do tripé do limite não acontece, você não consegue orientar. O adolescente, ele precisa ter limites claros. E limite não é bater, não é... É falar para ele assim, ó, é igual um juiz de futebol que fala, ó, dessa linha para lá é pênalti, dessa linha para cá é falta. Se você tem isso claro, você toma uma melhor decisão. A questão é, a geração o milênio, ele foi tratado com... a maioria dos milênios apanhou dos pais e tem essa coisa muito comum e levou para o outro oposto. Eu não posso falar, eu não posso brigar, eu não posso colocar limite. E isso é tão danoso quanto. Claro. Então dizer que, olha, existem coisas certas, existem valores, existem questões. Uma vez eu estava aqui, o Palumbo falou uma coisa incrível, que ele foi chamado na escola... Contra bandido. Ele foi chamado na escola porque o filho dele, junto com alguns alunos lá, fizeram artes de criança e as mães e pais dos outros alunos defendendo o aluno com a professora.
E o aluno falou pro professor, eu conheço meu filho, ele fez isso aí mesmo, deixa comigo que eu vou tratar. Então, chamar essa responsa também, né? Porque quando a escola e a família brigam, só o aluno, o adolescente que perde. Tem um outro aspecto também que eu gostaria de trazer, porque a mãe daquele menino que organizou um ataque na escola no Espírito Santo, ela disse assim, ó, até tem essas aspas dela, não faltou amor nem dinheiro, mas meu filho não via um futuro. E realmente a gente vê que os adolescentes assim não têm um futuro, uma perspectiva sobre o que pretendem fazer. Antes a gente, quando era criança e adolescente, ficava assim, o que você vai ser quando crescer? Será que tá faltando também isso, essa perspectiva de futuro? Eu queria só acrescentar uma fala do David, é interessante. Saiu uma pesquisa até do The Guardian, também do país que passa a série adolescentes, falando justamente dessa falta de perspectiva da geração Z. Eles têm medo, acho que cerca de 57% desses jovens têm medo de não conseguir emprego por causa da inteligência artificial. Então, de fato, eles têm essa falta de perspectiva, é uma característica, né? As pessoas que já trabalharam com esses jovens da geração Z se queixam deles estarem acomodados, não aceitarem qualquer tipo de trabalho. Enfim, então também tem essa questão. O que ela falou é uma característica. Eu lembro muito bem de um tweet há pouco tempo atrás ali, antes das manifestações, professor, onde teve o pessoal ali zoando, dizendo que o presidente Bolsonaro estava pedindo pelo impeachment do presidente Lula igual um adolescente procurando um emprego, temendo encontrar um. É por aí. Vou aqui chamar o grande filósofo Seu Madruga, né? Não vou procurar emprego, vai que eu encontro, né? Mas essa coisa do sonho, David, eu tenho um vídeo, um corte que eu tô com a Carla Albuquerque, que teve aqui, inclusive, que eu falo assim, o que mais me assusta é você chegar numa sala de aula e perguntar, assim, o que você quer ser? Sabe aquela coisa? Eu quero ser astronauta. Na China é assim. Então. A China é E aqui, tem uma matéria que saiu essa semana de alunos zoando o pai do outro menino de CLT. Seu pai é CLT. Virou errado. Como se fosse errado. Então, olha a perspectiva de tudo que vem acontecendo politicamente no país e toda essa coisa, de ensinar que assim, cara, faz esquema que ajuda, faz esquema que é melhor. Então, falta um exemplo das gerações anteriores de mostrar para o adolescente que um trabalho CLT é absolutamente digno e importante, e se todo mundo empreender num país, não tem quem trabalhe. E aí como é que todo mundo ser empresário? Não faz sentido, exato. Todo mundo tem essa percepção, porque eu acho que a facilidade ao acesso à internet, você vê, eu posso criar o conteúdo, eu sou empresário, empreendedor, existe também essa facilidade, né, ao acesso das coisas. Quando um aluno fala pra mim assim, por exemplo, eu quero ser youtuber, que é uma coisa que meio que assim, o pai fala, não, isso não é trabalho. Eu falo, ótimo. Opa. Seja youtuber, só que você sabe que para ser youtuber, você precisa estudar, você precisa gerir finanças, você tem que aprender. Acaba trazendo um pouco esse assunto, porque o menino assassino, ele gostava de desenhar, e isso era desprezado, invisível para a família. Por outro lado, o pai queria muito que ele fosse jogador de futebol, ele não tinha talento, e mesmo assim ia, e o pai ficava com vergonha dele enquanto ele jogava. Ele sentia que o pai estava envergonhado. Ou seja, tem uma questão aí também do quanto que, digamos assim, o talento da criança, às vezes, é negligenciado em nome da expectativa do sonho que os pais têm a respeito do que ele poderia ser, né? Tem um livro que eu indico muito, chama Respire, do Rickson Gracie, né? Filho lá da família Gracie e tudo mais, que ele fala o seguinte, quando a gente era criança, o Hélio Gracie, os grandes lá, os fundadores da família Gracie, soltavam a molecada no tatame, deixava brincar. Aí um dia ensinava um negócio, assim, era uma entrada muito tranquila. E ele conta que o Hélio fala pra ele na primeira luta, se você ganhar, eu te dou um presente. Se você perder, eu te dou 2. Pra dizer, a importante aqui não é vencer, é você ter disciplina, é você não se entregar. Ele fala, a família Gracie tinha uma ideia de não bater, né? Não deixar se entregar, então mesmo desmaiar, segura. Então, será que a gente não está cobrando? Porque hoje, se você fala com um treinador de futebol de categoria de base, ele fala, quem dá mais trabalho é o pai, porque tem a expectativa do pai que tem que ser atendida. Às vezes o adolescente nem quer estar lá. Baita papo, a gente se despede agora de quem está na rádio, na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Fica por aqui. Tchau. Em frente a gente segue aqui, papo tá bom. David de Tarso. Não, mas tem esse aspecto também, né? Claro que dá 2 presentes caso realmente a vitória não é importante. Mas também não gera uma geração... A gente não tá fazendo uma geração mimimi. Porque, por exemplo, o meu filho vai lá disputar um campeonato de futebol.
Aí não pega, fica na 11ª posição o time dele. E aí mesmo assim ganha medalha. Hoje nas corridas, o pessoal vai participar, o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. E o último lugar ganhou medalhas. A gente também não tá criando uma geração meio que falta mérito. Aquela palhaçada de medalhinha, honrar o mérito pra todo mundo. E honrar o mérito, tem que ter pódio. Tem que ter pódio. Exato, eu concordo. Concordo absolutamente. A escola, quem está fazendo o evento, precisa colocar o ganhador. Aliás, alguém tem que ser valorizado pelo esforço, Sim. porque chegou. Mas eu vejo que dentro de casa, porque tem essa coisa a necessidade da vitória, da expectativa dos pais, né? Como o Mano trouxe, porque, cara, é uma pressão, assim, absurda em coisas que o adolescente, às vezes, ele não tem o menor talento. Exatamente. É o que eu falo. Vou dar o meu próprio exemplo. Se o meu pai tivesse a expectativa que eu fosse jogador de futebol, ele ia sofrer demais. E é isso aí. Baita papo, sempre agregando. O neurocomunicador do Brasil, William Borghetti, aqui com a gente. É isso aí, pessoal. Converse com seus filhos, adolescentes, filhas também, lógico, para realmente evitar que saia dos trilhos e para eles realmente realizarem o potencial que eles têm e vocês sabem que eles têm.